Olá, prof! Você já pensou em transformar suas aulas, sair da rotina utilizando aventuras? Eu estou falando de utilizar jogos de RPG, porque aí você pode trazer um elemento novo para suas aulas. Narrativa, pode trazer missões, desafios, e eu vou contar um pouco do que alguns professores utilizaram em sala de aula, e esses professores participaram do desafio RPG. Por exemplo, a coordenadora Karen, que na época era professora de história quando fez o desafio, ela criou um jogo sobre a vida de Getúlio Vargas e os alunos tinham que investigar a situação da morte dele. O que é que aconteceu? Se foi um assassinato? Se ele se matou? O que é que aconteceu? E aí com isso ela trouxe informações como a carta testamento, trouxe um histórico das últimas horas de vida dele e os alunos faziam toda uma investigação e tiravam as próprias conclusões. Com isso surgiu um debate muito massa em sala de aula e eles debateram assuntos que caem no Enem e que geralmente eles não gostam de debater. Agora um outro jogo que eu vou falar é o jogo da professora Marcela. Esse jogo ele traz questões científicas. Se passa no futuro e a Terra está passando por uma crise climática e para resolver esse problema, os cientistas do futuro conseguiram inventar uma máquina do tempo que consegue enviar robôs para o passado. E aí os alunos têm que convencer cientistas como Tesla, Newton, a ajudarem com suas invenções a salvar o planeta Terra. Foi uma temática muito interessante, muito bacana. Ela trouxe alguns elementos de escape room para o jogo e ficou muito bacana a aventura. Um outro projeto também bem interessante é do professor Cormano Trindade, em que ele aborda a questão das grandes navegações, é um jogo de geografia, em que eles têm que explorar um novo mundo. A ilha de origem deles entra em colapso, vai ser destruída por questões climáticas, e aí eles têm que navegar para um novo mundo. Já começam enfrentando dificuldades na questão da navegação, enfrentando problemas climáticos, rochedos e uma série de outros problemas. Depois eles têm que chegar no novo mundo, fundar uma cidade, têm que criar uma bandeira, e aí eles têm que criar mapas, têm que criar bandeiras, estudar os conteúdos relacionados a essa sociedade que eles estão desenvolvendo e é bem interessante o jogo. Um outro projeto que eu também fiquei bastante admirado, porque eu tenho uma formação em desenho industrial, é um professor do professor Fernando. Esse projeto ele faz uma viagem pela história da arte. E nessa viagem pela história da arte, eles encontram um livro mágico na biblioteca. E ao ler o capítulo, eles acabam viajando no tempo. E quando viajam no tempo, justamente para a época da pintura que eles leram. Eles aí vão para a época das cavernas e aí tem que fazer uma pintura rupestre. Conhecem Leonardo da Vinci, tem que fazer a Mona Lisa. E tem uma série de outros elementos. Inclusive, o Fernando me falou que vai utilizar a música e elementos de áudio. Vou até colocar um elemento de áudio aqui. Elementos de áudio para conduzir o jogo. Por quê? Por exemplo, ele me falou que vai colocar uma fase de Tarsila do Amaral, vai colocar músicas brasileiras. Quando for a parte de Leonardo da Vinci, vai ter músicas que da Vinci gostava. Então, ele buscou esses elementos musicais para criar uma ambientação. Lembrando que as ambientações em jogos você pode abordar com miniaturas, com música, com mapa. Você pode trazer uma série de elementos aí para tornar o jogo mais imersivo para o seu jogador. Então aí você vê que eu já trouxe essas aventuras que os professores pensaram e dá para pensar em muitas outras aventuras. Dá para pensar questão de exploração espacial, dá para pensar em explorar o fundo do mar, guardiões da floresta, dentre tantos outros temas a serem explorados. Tudo isso eu mostro lá no Desafio RPG e vocês têm minha ajuda para criar o projeto de vocês. Se vocês quiserem, eu mostro um passo a passo de como criar o jogo,
funciona como um TCC, que aí você cumpre as tarefas e depois de cumprir as tarefas, eu oriento você a criar, oriento você a corrigir essas tarefas, mostro ferramentas, mostro como fazer uma história, como criar uma missão. Tudo isso aí eu trago para vocês para facilitar o processo de criar o jogo de vocês. E espero vocês nos próximos vídeos. Aproveitem e digam nos comentários que tipo de aventura você quer criar. Então, um grande abraço e até mais, gente.